Duas pessoas ganham exatamente a mesma renda, trabalham no mesmo setor, têm o mesmo salário, vivem na mesma cidade. 10, 15 anos depois, uma delas tem patrimônio construído, investimentos rendendo e liberdade para escolher como usar o tempo. A outra está no mesmo lugar, pagando as mesmas contas sem nada guardado. Por que isso acontece? Não é sorte, não é herança, é comportamento. E hoje eu vou te mostrar os 3 erros que mantêm as pessoas presas e os 3 hábitos que separam quem enriquece de quem fica para trás. E o mais importante, tudo isso independe do quanto que você ganha. Antes de entrar nos erros e nos hábitos, preciso te mostrar um dado que vai mudar a forma como você enxerga a relação entre renda e riqueza. Um estudo recente nos Estados Unidos mostrou que 1/3 das pessoas que ganha mais de 200 mil dólares por ano vivem de salário em salário. Quase metade das que ganham mais de 100 mil por ano também. No Brasil, o cenário não é diferente. Conheço pessoalmente pessoas que ganham 20 mil, 30 mil por mês e não tem nada guardado. O salário entra, o padrão de vida consome tudo e no final do mês a conta zera. Isso prova uma coisa, o tamanho do salário não define o tamanho do patrimônio, o comportamento define. Erro número 1, inflação do estilo de vida. Existe um livro clássico chamado O Milionário Mora ao Lado, escrito nos anos 90, onde os autores passaram anos estudando o perfil de quem de fato acumulou riqueza nos Estados Unidos e o que eles descobriram foi contraintuitivo. A maioria dos grandes acumuladores de patrimônio viviam de forma modesta. Não dirigiam carros de luxo, não moravam nas casas mais caras, não ostentavam. Enquanto isso, médicos e advogados com renda acima da média frequentemente estavam endividados porque queriam manter o padrão de vida dos colegas de profissão. O autor usa uma metáfora que eu acho perfeita. Ele diz que aumentar a renda é o ataque, controlar os gastos é a defesa. E uma defesa fraca destrói qualquer ataque, por mais forte que ele seja. O maior erro que eu vejo acontecer no Brasil é exatamente esse. A pessoa recebe um aumento, troca de carro, muda para um apartamento maior, passa a jantar fora com mais frequência. O padrão de vida cresce na mesma proporção que a renda, às vezes mais. E no final, ela ganha mais, mas não fica mais rica. A regra prática é simples. Quando a renda aumenta, pelo menos metade desse aumento vai para os investimentos. Não para melhorar o padrão de vida, para construir patrimônio. Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Erro número 2. Dívida cara consumindo o futuro. Vou usar 2 exemplos para você ver na prática o que a dívida faz com o patrimônio ao longo do tempo. Imagina 2 amigos, o Paulo e o Ricardo. Os 2 ganham 6 mil por mês. Paulo tem 15 mil de dívida no cartão de crédito, com juros de 20% ao mês no rotativo. Para quitar em 12 meses, ele precisa separar em torno de 1.500 por mês só para essa dívida. Ricardo não tem dívida nenhuma e investe os mesmos 1.500 por mês a 15% no ano. Em um ano, Ricardo tem em torno de 18 mil acumulados e crescendo. Paulo zerou a dívida e está de volta ao ponto de partida. Agora imagina esse cenário se repetindo por 10, 15 anos. A diferença no patrimônio final entre os 2 vai ser de centenas de milhares de reais com a mesma renda. A dívida de consumo não é só um problema financeiro, é um ladrão de futuro. Ele não só consome o dinheiro presente, ele elimina o potencial de crescimento de cada real que vai para o pagamento dos juros, em vez de ir para os investimentos. A meta em qualquer fase da vida é chegar ao zero de dívida de consumo. Cartão de crédito com saldo rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal com juros altos, isso vai primeiro, antes de qualquer investimento. Erro número 3, não saber para onde vai o dinheiro. É impossível controlar o que você não mede. E a maioria das pessoas não mede nada. Existe um estudo do MIT que fez algo interessante. Usou exames de imagem cerebral para comparar o comportamento do cérebro quando as pessoas pagavam com cartão versus quando pagavam com dinheiro em espécie. O resultado foi surpreendente. Pagar com cartão ativa a parte do cérebro associada à recompensa, enquanto pagar em dinheiro ativa uma resposta de dor muito mais forte. Em outras palavras, o cartão literalmente reduz a percepção de quanto você está gastando e cria uma resposta de prazer que incentiva a gastar mais. É neurológico, não é falta de caráter. Isso explica porque pessoas que usam cartão para tudo frequentemente se surpreendem com o extrato no final do mês. O dinheiro saiu sem dor, sem percepção real. A solução é simples. Acompanhar os gastos não precisa ser complicado. Uma planilha simples com as categorias principais, uma revisão rápida no final do mês. Quando você sabe para onde cada real vai, você naturalmente toma decisões melhores.
Ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos para o outro lado, os 3 hábitos de quem enriquece. Hábito número 1, começar cedo e manter a consistência. Eu vou te mostrar um exemplo que deixa muito claro o poder do tempo nos investimentos. Imagina que Carlos começa a investir R$200 por mês aos 25 anos e faz isso por 10 anos seguidos. Aos 35 ele para completamente de aportar. O dinheiro fica investido, mas ele não coloca mais nada. Agora imagina que a Fernanda começa a investir os mesmos R$200 por mês aos 35 anos e faz isso pelos próximos 30 anos até os 65. Quem tem mais dinheiro aos 65? Intuitivamente você diria a Fernanda, porque ela investiu por 3 vezes mais tempo, mas a matemática mostra o contrário. O Carlos investiu por 10 anos e parou. Fernanda investiu por 30 anos e não parou. Mesmo assim, Carlos termina com mais patrimônio porque os 10 anos de antecedência que ele teve fizeram o dinheiro dele compor por mais tempo. Carlos colocou muito menos dinheiro do próprio bolso, mas saiu na frente porque começou antes. Isso é o poder dos juros compostos. E é por isso que a decisão de começar agora, com o que você tem, vale muito mais do que esperar ter mais dinheiro para começar. Hábito número 2, se pagar primeiro. Muita gente funciona assim, recebe o salário, paga as contas, compra o que precisa e se sobrar alguma coisa, pensa em guardar. O problema é que raramente sobra. O hábito correto é o inverso. Você recebe o salário e o primeiro destino do dinheiro é o investimento, não o que sobra. O que você decidiu que vai guardar antes de gastar com qualquer coisa. Automatize isso. Configure uma transferência automática para o dia seguinte ao pagamento. O dinheiro sai antes de você ver. Antes de você gastar, você vive com o que sobra. Pode começar pequeno, R$300, R$500 por mês. O valor importa menos do que o hábito, porque o hábito criado com 300 vai se repetir quando você estiver guardando 3.000. Hábito número 3, focar em ativos, não em passivos. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é qualquer coisa que tira. Ação que paga dividendo é ativo. Fundos de investimento que pagam rendimento é ativo. CDB rendendo 15% ao ano é ativo. Negócio próprio que gera caixa é ativo. Carro financiado é passivo. Você paga a parcela mais juros sobre um bem que perde valor todo mês. É literalmente pagar para ter algo que vale menos a cada dia que passa. Pessoas que ficam ricas priorizam a compra de ativos. Não ignoram o prazer de ter coisas boas, mas sabe que o caminho para a liberdade financeira é construir primeiro o lado dos ativos da vida antes de aumentar o lado dos passivos. E aqui entra o ponto sobre mentalidade que precisa ser dito. Existem 2 tipos de pessoas quando o assunto é dinheiro. As que têm mentalidade de escassez e as que têm mentalidade de abundância. Quem tem mentalidade de escassez vive em constante ansiedade com o dinheiro. Ficam com medo de perder, ficam com medo de investir, segura tudo em um lugar seguro, mesmo que esse lugar seguro seja a poupança, perdendo para a inflação. Em alguns casos, exatamente por essa ansiedade, gastam de forma impulsiva para aliviar o estresse. Resumindo tudo em passos práticos. Primeiro, tem um plano. Não existe construção de patrimônio sem clareza de para onde que o dinheiro vai. Uma planilha simples de entradas e saídas e metas já é o suficiente para começar. Segundo, livre-se das dívidas de consumo. Cartão rotativo, cheque especial, empréstimo caro. Isso vai primeiro. Com dívida cara, você está pagando para andar para trás. Terceiro, invista de forma automática e consistente. Se pague primeiro, configure a transferência antes de gastar qualquer coisa. Quarto, viva abaixo do que você ganha. Não precisa ser pobreza voluntária. Precisa ser intencionalidade. Saber a diferença entre o que você quer agora e o que você quer para a vida. No final do dia, ficar rico não é sobre calcular um investimento perfeito ou encontrar a ação que vai multiplicar 10 vezes. É sobre dominar o comportamento, criar os hábitos certos e manter a consistência ao longo do tempo. 2 pessoas com a mesma renda, resultados completamente diferentes. A diferença está no que cada um faz com o que tem. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda para alguém que ganha bem, mas não consegue guardar nada. Porque esse vídeo pode ser o começo de uma mudança real.